podem ser utilizadas para avaliar a personalidade, a gente precisa retomar o conceito do que é personalidade, né? Quando você vai avaliar uma coisa, você precisa ter muito claro para você o que é aquilo que você está avaliando. Eu acho que eu já falei disso algumas vezes durante a aula, que mais importante do que conhecer o teste é conhecer o que o teste avalia. Então, se você vai estudar atenção, se você vai avaliar a atenção, mais importante do que o conhecimento profundo sobre o teste de atenção é o conhecimento profundo sobre atenção. Do mesmo jeito, a personalidade. E para o objetivo daquilo que nós faremos, que é a avaliação voltada para a orientação profissional, a avaliação de personalidade é muito importante. Por quê? Porque a escolha profissional tem uma ligação muito forte com características de personalidade. A gente tem algumas características que são mais próximas a determinadas identidades profissionais. Quando a gente assume uma determinada profissão, quando a gente passa a atuar dentro de uma determinada categoria profissional, automaticamente a comunidade social atribui a nós uma série de características que ela julga típica daquela categoria profissional. Por exemplo, é muito comum das pessoas se referirem a mim enquanto muito pacífico. E eu, particularmente, dentro de mim, acho muito engraçado, porque eu até sou, assim, relativamente tranquilo, mas não na intensidade em que as pessoas se referem a mim. As pessoas se referem a mim, assim, com esses adjetivos, sem me conhecer quase nada. Por que que eles fazem isso? Porque eles estão se apropriando, na verdade, da minha identidade profissional, para julgar a minha personalidade. E será que isso não influencia em nada a minha personalidade, o meu jeito de ser? Influencia. Né? Então, a depender do tipo de escolha profissional que o indivíduo vai fazer, ele vai sofrer, não sei se sofrer é a melhor palavra, mas ele vai viver uma pressão social, ele vai ter que lidar com uma identidade social que está ligada a essa profissão que ele escolheu. E a grande questão é apropriado para ele essa identidade profissional que ele está buscando, né? Essa identidade da categoria profissional que ele está visando, ela é compatível com aquilo que ele é enquanto sujeito, com aquilo que ele valoriza, é coerente com os valores que ele tem ou não? Isso é muito comum, não necessariamente muito comum, mas é comum, por exemplo, em carreiras como policial. Entende? A pessoa estava estudando por um monte de concurso, aí o que ela passou foi policial. E aí a pessoa tem valores que são muito contrários à prática efetiva, né, que é uma prática paralela daquilo que deveria ser de um policial. Ela recebe um julgamento social pelo fato de ser policial, que é muito diferente da compreensão dos valores que ele tem, do desenvolvimento moral que ele tem, das próprias características dele. E a pessoa começa a sentir assim, que ela está no lugar errado. Então, um dos motivos da gente conhecer, da gente considerar muito essas questões ligadas à personalidade quando vai fazer avaliação para orientação profissional é isso. E um dos motivos pelos quais a gente faz isso é essa questão. É claro que não é a única, né? Tem uma série de outros fatores aí que justificam a gente considerar os aspectos de personalidade quando a gente fala de orientação profissional. Existem diversos conceitos, né, muitas concepções a respeito de personalidade, mas a gente pode partir dessa concepção aqui, que é uma concepção muito abrangente, né, que é a personalidade como uma constelação única de traços psicológicos de um indivíduo, o qual é relativamente estável com o passar do tempo. A palavra relativamente aqui é muito importante. Deixa eu ver aqui como que eu faço para colocar meu laser. A palavra relativamente aqui é determinante. É determinante para a gente entender um aspecto
muito importante da personalidade, que é o fato de que ela não é necessariamente estável. Características de personalidade não são necessariamente estáveis, mas elas também não são absolutamente mutáveis. Elas são relativamente estáveis. Ou seja, se você é uma pessoa tímida, isso não significa que você vai se comportar, que você vai manifestar as características associadas à timidez em absolutamente todos os momentos, em todas as situações. Pode ser que você seja tímido no trabalho, na faculdade, mas quando você está com seus amigos, você não é tímido. Quando você está na sua casa, você não é tímido. Então, com isso, a gente já consegue perceber uma característica muito relevante de personalidade, que é o contexto. Então, a personalidade, o indivíduo tem a sua personalidade, ou seja, ele tem os seus traços psicológicos, a sua constelação de traços psicológicos, mas isso não significa que ele vá se comportar de maneira mecânica de acordo com esses traços que ele tem. Tá? Então, por isso que para a gente fazer uma inferência a respeito do comportamento do indivíduo com base nas características de personalidade que a gente encontrou, a gente precisa saber qual é o contexto que a gente está falando. A gente precisa pensar num contexto. Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava no criminológico, fazia lá o diagnóstico de personalidade, né? Descrevia a constelação dos traços psicológicos do sujeito. E como a pergunta, como a questão a esclarecer era probabilidade de reincidência, então eu falava, olha, as características são essas, e neste contexto, e aí descrevia o contexto, nessas condições, é pouco provável que este indivíduo tenha comportamentos que sejam de risco para a reincidência criminal. Então, por exemplo, caso esse indivíduo caso ele retome as atividades escolares, faça capacitação profissional, seja encaminhado para o mercado de trabalho, e seja supervisionado no seu processo de reintegração social, é pouco provável que de acordo com essa constelação de traços psicológicos, é pouco provável que ele tenha comportamentos de risco para a reincidência criminal. Mas, nesse outro contexto aqui, aí eu coloco, né? Se voltar para uma família que não está querendo receber ele muito bem, não for encaminhado ao mercado de trabalho, não for assessorado com relação à sua independência financeira e nem orientado com relação a isso, aí é provável que ele tenha comportamentos de risco para a reincidência criminal. Tá? Então, a personalidade, ela determina o comportamento, sim, mas nunca você considera só a personalidade. A personalidade e o ambiente aonde aquele indivíduo que tem a personalidade está, isso sim, com base nessas informações, a gente consegue prever comportamentos. A gente estuda personalidade para fazer inferências, uma boa avaliação de personalidade, ela nos dá condições de fazer inferências sobre o comportamento passado e futuro do indivíduo. Por isso que a gente consegue, por exemplo, fazer avaliação psicológica de uma pessoa que está respondendo a um processo criminal para falar sobre a probabilidade dele ter feito ou não ter feito aquele crime. Porque se você conhecer as características de personalidade dele e conhecer o contexto em que o crime aconteceu, você consegue falar se é mais provável, se é provável ou se não é provável, se aquele comportamento é típico daquele sujeito com aquelas características de personalidade naquele contexto ou não. Me sinalizem, por favor, se essa explicação foi clara, porque esse negócio de dar aula olhando para o computador, eu tinha me desacostumado. Oi, professor. Tá. Se alguém não entender, por favor, me fala, gente. Quando eu estou dando aula em sala de aula, eu as expressões que vocês fazem, peraí, deixa eu só ver aqui. Pelas expressões que vocês fazem, eu consigo saber se eu estou falando de maneira clara que eu não tenho esse recurso.
Só voltar para o slide aqui. Então, por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque uma das coisas mais importantes dessa aula toda é isso. Não, e é um erro muito comum que a gente consegue observar entre psicólogos que trabalham com avaliação de personalidade. É só a personalidade, assim, né, da pessoa. Aí a personalidade criminosa. Não existe personalidade criminosa. Existem personalidades que, em determinados contextos, são suscetíveis de cometerem atos, delitos, né? Comportamentos antissociais. Mas só a personalidade em si não explica, do mesmo jeito que só o contexto em si também não explica. Deixa eu passar. Aqui. Então, isso aqui sintetiza bem o que eu estou falando. Ó. Contexto social mais a personalidade, aí a gente tem o comportamento, tá? É por isso que quando vocês forem, por exemplo, fazer a conclusão, a síntese dos adolescentes a respeito de qual tipo de atividade profissional parece mais recomendada para aquela pessoa, é mais provável que ele tenha um bom desempenho, vocês vão fazer esse link aqui, ó. Então, quais são as demandas, por exemplo, de ser um piloto de avião? O que isso demanda do sujeito? Essas demandas são coerentes com essas características que essa pessoa tem, com os recursos que essa personalidade pode oferecer? Se sim, a gente tem um parecer favorável. Se não, a gente não tem um parecer favorável. Por exemplo, é só você pensar em características, porque é claro que não é só personalidade, né? A gente vai considerar também outras características, além de características de personalidade. Mas como algumas funções cognitivas. Mas pensando em personalidade, uma pessoa, por exemplo, extrovertida, uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, que tem facilidade de envolver as pessoas no seu discurso, isso é uma característica de personalidade. Essa pessoa, essas características, elas dão conta de um contexto social de líder, de um papel social de líder. É isso que um líder faz? É isso que um líder precisa fazer? Então, é coerente. É claro que essa equação não vai ser tão simples, porque a gente não vai relacionar só a personalidade, e a pessoa que tem essas características que eu acabei de citar, ela também tem outras, e a gente tem que ver se as outras são compatíveis com o cargo ou a função em questão. Gosto muito dessa frase aqui do Alpert, inclusive gosto muito do Alpert. Ele foi um psicólogo que desenvolveu a teoria de personalidade baseada em traços. A ideia de traços é dele, o nome de traços foi ele que criou. A coerência perfeita jamais será encontrada e não deve ser esperada. As pessoas podem ser dominantes e submissas, talvez submissas apenas perante aqueles indivíduos que carregam símbolos de autoridade e prestígio tradicionais, e, perante todos os outros, agressivas e dominadoras. Então, gosto muito dessa frase porque eu acho que sintetiza bem, né, o que é a personalidade diante da manifestação comportamental, que ela não é o único fator que deve ser considerado. Bom, o princípio básico para avaliação assertiva de uma característica de personalidade é compreender a característica em si o suficiente para inferir sobre possíveis manifestações dessa característica em momentos sociais com características diversas. Então, é aquilo que eu citei, né? Se você sabe que você conseguiu avaliar bem a característica de personalidade do indivíduo, se você consegue fazer inferências a respeito de como essa pessoa se comportaria ou provavelmente costuma se comportar em momentos sociais distintos. Um outro ponto que torna relevante essa compreensão da particularidade na expressão das características de personalidade é o fato de que quando vocês forem fazer a avaliação,
vai ter muito dado contraditório. Por exemplo, vai ter teste que vocês vão fazer que vai aparecer extroversão, vai ter teste que vai aparecer introversão. Aí você fica, uai, o teste está doido, né? Esses testes estão doidos? Aí você tem que conhecer o teste profundamente para você saber exatamente o que ele está avaliando, porque muitas vezes ele está falando de uma característica que se manifesta esporadicamente. Então, pode ser que a pessoa seja extrovertida na maior parte dos lugares, mas em alguns contextos sociais ela tenda ao retraimento social. Então, é assim que a gente consegue entender as contradições, né? Então, tá, apareceu características, muitas características de extroversão e poucas características de introversão. O que que eu faço? Eu descarto essas características de introversão? Não, eu busco tentar entender quais são os possíveis momentos em que essa introversão ou essa característica mais retraída ela pode se manifestar, os contextos em que elas se manifestem. E aí, provavelmente, eu vou encontrar uma síntese do tipo, na maioria dos lugares, a pessoa tende a ser muito espontânea, extrovertida, só que em determinados ambientes, em determinadas situações sociais, a postura dela é diferente, é de retraimento social. Pelo fato das teorias de personalidade elas apresentarem divergências entre si, o que a gente recomenda é que o estudante ou o psicólogo escolha uma teoria de personalidade para fazer a sua avaliação, para nortear a sua avaliação. Então, só tenho que saber uma? Não, você pode saber mais, mas na hora que você for usar, você tem que usar só uma. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o Rorschach, né? Acho que eu já comentei com vocês. Eu consigo fazer uma leitura do Rorschach de base cognitivista, e aí, nesse sentido, eu vou utilizar do sistema de crenças, né? Fazer inferências a respeito do tipo de crenças que o indivíduo tem e de como que essas crenças influenciam a percepção que ele tem da realidade, das pessoas à sua volta, dos ambientes onde ele frequenta. Isso é uma forma. E eu faço também, às vezes, leitura psicanalítica. E aí a vertente já é outra. Já tem uma instância inconsciente, já tem mecanismos de defesa, né? Já tem ego, que pode ser mais frágil, que pode ser mais bem estruturado. Enfim, não existe esse negócio de você pegar aqui é o sistema, né? Que é o inconsciente, o consciente. Aqui estão as crenças do indivíduo que modelam a consciência dele, aqui estão as crenças do inconsciente. Isso não existe, a gente não faz esse tipo de mistura, né? Existem divergências epistemológicas entre as teorias de personalidade que fazem com que essa junção não seja possível, tá? Você pode saber de várias, mas quando você está usando uma, você só usa aquela, você não faz uma mistura entre as que você conhece. A avaliação de personalidade, né? A gente viu aqui já o que é a personalidade, como que ela se converte em comportamentos observáveis, e o que vem a ser a avaliação da personalidade. A avaliação da personalidade pode ser definida como a mensuração e a avaliação de traços psicológicos, estados, valores, interesses, atitudes, visão de mundo, aculturação, senso de humor, estilos cognitivos e comportamentais e ou características individuais relacionadas. Ou seja, quando eu estou falando de avaliação dos traços psicológicos, não é só os traços psicológicos. Por quê? Porque eles não interagem só com o ambiente, eles interagem com tudo o que diz respeito ao indivíduo. Tá? Então, por que às vezes eu preciso, né? Eu estou fazendo uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico, que tem uma demanda tipicamente de personalidade, e eu vou usar teste cognitivo. Eu lembro quando eu entrei lá no exame criminológico, eles tinham isso. Eles não usavam nenhum teste de avaliação cognitiva e eles achavam que era só a personalidade. Assim, uma equipe que estava lá, né? Algumas pessoas. E eu lembro de falar, uai, mas eles não, então, é porque a questão cognitiva, né, não é tão importante. Eu falei, mas como que você vai saber, por exemplo, se ele vai ter um bom desempenho acadêmico? Se ele sair, você sugerir ele voltar para a escola?
como que você vai saber se ele vai conseguir se organizar depois que ele deixar a cadeia para ele reconstruir a vida dele? Como que você vai saber se ele vai conseguir organizar a sequência de atitudes que ele precisa ter, a sequência de comportamentos que ele precisa ter para procurar um emprego? Isso não é personalidade que fala, ou assim, não é por meio da avaliação da personalidade que você faz essas inferências. É por meio da avaliação cognitiva. Isso é funções executivas. Então, se a pessoa não consegue ter uma organizar as ideias em uma sequência lógica, ele provavelmente não vai conseguir pensar sozinho sobre como e onde ele pode procurar emprego. Ele precisa de alguém para dizer isso para ele, para organizar isso para ele. Aí vai, nossa, né? Aquilo que eu comento de vez em quando. Eu fiz o óbvio e aí todo mundo ficou surpreso. Isso que eu acabei de falar fez sentido para vocês? Vocês entenderam a questão assim, de que a personalidade, né, junto com o contexto, ela explica muito o comportamento, mas ela não é... A gente precisa avaliar a relação da personalidade ainda com outros fatores, características do indivíduo. Sim, peraí que eu estou tentando abrir o chat. Ah, sim, sim, sim. Ok, então é assim. Tá, então, isso aqui é só uma forma de ilustrar de maneira mais visual isso que eu estou falando, né? Assim, isso aqui é a característica é o indivíduo, né? Com a sua característica de personalidade, mas ela, dentro de situações sociais, ela ganha uma conotação, ela ganha uma forma, muitas vezes, diferente. Bom, e quem que a gente avalia, né? Assim, pensando em tudo isso que a gente viu aqui, que pode ser avaliado, ou que deve ser avaliado, né? Os valores da pessoa, as crenças da pessoa, o estilo cognitivo, o conjunto de traços, os ambientes que ela frequenta, a gente viu o que pode ser avaliado, né? Mas e quem que pode ser avaliado? Quais são as pessoas que fazem parte? Eu preciso... Porque o chat, ele não aparece para mim, eu tenho que fechar esse negócio para esse chat aparecer. Então, o próprio avaliando, é claro, embora você pode fazer a avaliação do avaliando sem o avaliando. Vocês sabiam disso? Eu vou tirar aqui para eu ouvir. Vocês sabiam que dá para fazer a avaliação psicológica da pessoa sem a pessoa? Você sabia que dá para fazer a avaliação psicológica de pessoa morta? Não sabia, não? Não, isso eu não sabia, não. Sabia, não? Tem como fazer a avaliação psicológica de pessoa morta. Como? Chama autópsia psicológica. Você avalia a pessoa por meio de informações de terceiros e por meio de de registros que ela pode ter deixado, sabe? Mas a autópsia psicológica é algo não muito praticado, até porque não se tem muitos recursos de como fazer isso. Eu não sei se eu já fiz, eu não me lembro. Eu lembro de já fazer umas avaliações muito esquisitas, mas eu não lembro se eu fiz. Pelo menos formalmente, assim, eu acho que não. Porque o que acontece é o seguinte, pois é super legal. Por exemplo, vestígios no corpo também pode ser observado. Exatamente, Carlene. Os vestígios no corpo, é porque esse caso por exemplo, aquele caso em que a pessoa, assim, ela deixa um bilhete, ela se mata e escreve lá, é verdade esse bilhete, né? Tipo, eu me suicidei, é verdade esse bilhete. Brincadeira, gente. Mas é porque, assim, a pessoa tá lá, é suicídio. Só que não tem pólvora na mão dela, ela deixa um bilhete que não é a letra dela, aí é umas características muito esquisitas, assim, que não parece muito de suicídio, aí dá para se fazer uma avaliação para se inferir sobre a probabilidade daquela pessoa ter realmente se matado.
Porque aí, se o laudo, e nesses casos o laudo ele é bem determinante, porque se for, por exemplo, concluído que a pessoa não tinha indícios de que iria cometer suicídio, enfim, não, isso não era um comportamento típico de acordo com as características encontradas daquela pessoa, né, um comportamento esperado para aquela situação, então aí abre-se uma investigação sobre homicídio. Geralmente é nessas situações. Todas as situações que eu já ouvi falar foram nesse contexto, mas pode ser que existam outros. Então, é interessante a gente pensar, né? Quem pode ser avaliado? A primeira pessoa que a gente pensa que é óbvio, o próprio avaliando, mas pode fazer a avaliação sem o avaliando. Mas, né, o próprio avaliando geralmente é a principal fonte de informação. Familiares do avaliando é importante? Muito importante. Sempre que possível, recorrer à informação dos familiares é extremamente relevante e acrescenta muito ao processo de avaliação psicológica. Por quê? Porque a gente tem informações, assim, uma coisa é você ter a informação sobre o ambiente familiar que o indivíduo vive dele. A gente tem percepção, gente. A percepção, ela é uma lente. Assim, a gente não tem ninguém que enxergue a realidade sem essa lente. Todo mundo vê a realidade através da sua percepção, ou seja, da sua lente. Então, aquilo que a pessoa vai te relatar sobre o que é o ambiente familiar dela vai ter interferência da percepção dele. E aí, quando você ouve os familiares, não que você vá ouvir a versão, né, mais fidedigna, mas você consegue ouvir informações do ambiente dele de acordo com o viés de lentes diferentes, para você conseguir encontrar o meio termo. Quando se trata, por exemplo, de criança e adolescente, é sempre muito importante para saber sobre o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento intelectual da criança, do adolescente, né? A maioria das crianças que tem algum atraso psicomotor, elas têm algum atraso cognitivo. Então, por exemplo, se você vai avaliar um adolescente, você vai avaliar a inteligência desse adolescente, só o resultado que você vai encontrar não é suficiente. É importante que você tenha alguma informação a respeito de como foi o desenvolvimento daquilo que você encontrou. Eu estou falando mais voltado para esse contexto de orientação profissional, né? Mas, enfim, a depender do contexto, você muda o objetivo, mas geralmente é bem importante você falar com algum familiar da pessoa. Colegas e amigos do avaliando, né? É importante, talvez até em se tratando de adolescentes, talvez seja até mais importante, né? Professores, gestores ou quaisquer outros indivíduos com quem o avaliando mantém uma relação institucional. Quando essa pessoa que você está avaliando, ela está inserida em alguma instituição, é importante você conhecer as características dessa instituição, conhecer do ponto de vista da instituição como que é a relação desse indivíduo lá, com essa instituição, né? Como que ele se comporta, como que ele lida com isso. Quando a gente fala de avaliação de criança, geralmente envolve problema de comportamento e aprendizagem. É mais importante do que conversar com os professores é ir até a escola, é conhecer e sentir aquele ambiente, sabe? O ideal, quando a gente faz avaliação de criança, é você conhecer visualmente, presencialmente todos os ambientes. Então, ir na casa da criança, ver os brinquedos da criança, ver os materiais escolares, né? Assim, pedir para os pais trazerem os cadernos, olhar os cadernos, como que essa criança se relaciona com o caderno, como que é a escrita, como que é o desenvolver da realização das atividades dela. Enfim, como a avaliação de personalidade é uma coisa que vai além de personalidade, talvez essa seja uma das grandes sacadas da avaliação de personalidade, né? Que você, quando
avalia a personalidade, você precisa avaliar um monte de outras coisas para você conseguir ter uma compreensão sobre como essa personalidade se manifesta em comportamento. Não é aplicar a BFP e o Rochazinho e está tudo certo, né? Você precisa de um conjunto sempre muito maior de informações. Então, as fontes, elas sempre são variadas. Eu ouço muitas pessoas falarem assim de um padrão para avaliação psicológica, quase como um padrão de excelência. Assim, você faz uma entrevista de anamnese e depois aplica os testes. Pensando que há alguns anos atrás o povo só aplicava os testes, já até melhorou, mas hoje em dia a gente precisa entender que a gente já existem indícios muito importantes de que personalidade é uma coisa muito mais complexa do que a gente pensava. Na verdade, o processo de avaliação de personalidade é algo muito mais complexo, muito mais complicado do que a gente pensava 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, hoje em dia, é em escola, né? A gente conhece hoje em dia muito melhor as limitações que os testes psicológicos têm. Então, quanto mais informações, melhor. Via de regra é assim, né? E quem pode ser avaliado é qualquer pessoa que conviva com esse indivíduo e qualquer instituição que esse indivíduo frequente. E as pessoas não acham estranho, viu? Quando você vai, porque talvez vocês podem pensar, nossa, mas eu vou chegar na escola, o povo vai ficar, nossa, o que você está fazendo aqui? Pelo contrário, os professores e os coordenadores pedagógicos tendem a ser bastante receptivos, porque eles sabem, né, não com essa complexidade que eu estou trazendo, mas eles sabem da importância de você conhecer a realidade, aquela realidade ali em que a criança convive, em que o adolescente convive, para você conseguir fazer chegar a uma conclusão mais precisa a respeito do avaliando. Agora, a gente entra numa questão pré-testes, né, assim, que eu quero abordar antes de falar sobre os tipos de testes, que são as abordagens nomotéticas e as abordagens ideográficas. Eu coloquei aqui ideográficas, porque o livro, que eu esqueci o nome do autor, mas é um livro de avaliação e testagem, ele escreve ideográfico, mas eu acho que isso é um erro de tradução, porque é um livro norte-americano, mas essa palavra de ideográfica vem de idiosincrasia, então ela acho que é ideográfico mesmo, mas eu coloquei ideográfico porque é o jeito que está lá, tá? Então, o que vem a ser, gente, o que vem a ser o significado dessa questão nomotética e da questão ideográfica? A gente tem algumas matrizes do pensamento. A gente estudou, né? Vocês devem ter estudado algumas matrizes ou sistemas psicológicos, que são as matrizes do pensamento psicológico. E por que é importante a gente saber disso antes de conhecer os testes? Porque a gente tem duas grandes matrizes que são mais antagônicas quando a gente fala do pensamento psicológico. O que são matrizes psicológicas? É de onde é o conjunto de ideias e de pensamentos da onde a psicologia veio. Nenhum autor da psicologia criou absolutamente nada do nada. Tá? Assim, todo mundo recriou com base em um pensamento que já existia anteriormente. A gente tem a impressão, às vezes, de quando lê as coisas do Skinner, de falar, meu Deus, esse cara é um ser assim, transcendental, porque como que ele pensou nisso tudo? Ele não pensou sozinho naquilo tudo, tá? Porque ele não cita fonte. O Skinner escreveu o behaviorismo radical em cima do behaviorismo metodológico, e ele nenhuma vez na vida citou o Hodgson, que foi quem criou o behaviorismo metodológico. Para não dizer que eu estou falando mal do comportamental, o Freud fez a mesma coisa. Ele não cita de onde ele tira as coisas, ele sugere que ele descobriu o inconsciente, mas inconsciente já era um conceito antigo que era tratado na filosofia. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque o conhecimento psicológico que nós temos, ele é produto de um encadeamento que vem de matrizes diferentes, vem de fontes diferentes. É por isso que a gente tem
psicanálise, por exemplo, de um lado, e a gente tem a análise do comportamento de outro. São fontes muito diferentes das quais eles beberam, então o conhecimento psicológico é muito diferente. A gente pode diferenciar assim, duas grandes matrizes, embora sejam 6 ao total, né, as grandes matrizes mesmo, mas essas 6 podem ser reduzidas a duas grandes matrizes, que são as matrizes cientificistas, que a gente pode chamar aqui das nomotéticas. As matrizes cientificistas e a matriz nomotética e a matriz romântica, que deu origem às teorias cientificistas, no caso, a matriz nomotética, deu origem às teorias cientificistas. O que é cientificista na psicologia? Análise do comportamento, psicologia da Gestalt, cognitivismo, neurociências, isso é uma coisa cientificista, que pende ao método científico tradicional experimental. E a gente tem as matrizes românticas, de onde o que se produziu de matrizes mais românticas? A própria psicanálise, gestalt terapia, psicologia humanista, Reich, essas coisas, psicodrama. Então, vocês percebem que tem uma essência muito distinta, né, entre os conhecimentos cientificistas e o conhecimento de caráter romântico. E isso influenciou a avaliação psicológica. Então, a gente tem a abordagem nomotética, a gente usa nessas duas abordagens, nomotética e ideográfica, no processo de avaliação psicológica. O que é a influência da abordagem nomotética na avaliação psicológica? A abordagem nomotética, a avaliação, é caracterizada por esforços para entender como um número limitado de traços pode ser aplicado a todas as pessoas. Então, talvez a expressão máxima que a gente tenha da abordagem nomotética é essa teoria aqui da personalidade, chamado teoria dos 5 grandes fatores de personalidade, ou Big Five. Essa teoria ela é produto de um levantamento estatístico a respeito de características universais das pessoas. Isso é bastante cientificista, né? Isso é bastante nomotético. E aí, o que a abordagem nomotética na avaliação psicológica nos orienta? Ela nos orienta, por exemplo, a classificar o indivíduo ou a entender o indivíduo de acordo com 5 grandes traços: amabilidade ou socialização, realização, abertura, neuroticismo e extroversão. Então, a abordagem nomotética, ela vai se focar naquilo que é único e absolutamente particular do indivíduo? Não. Ela vai, muitas vezes, se voltar para aquilo que o indivíduo tem em comum com outras pessoas. Porque a abordagem nomotética e as abordagens cientificistas, elas têm por norte a busca por regras gerais que regem a natureza. Né? Então, elas querem encontrar regras gerais do comportamento, não aquilo que é único e exclusivo do indivíduo. Deixa eu ver o que está aqui. Então, de acordo com uma visão nomotética, certos traços de personalidade existem em todas as pessoas, só que em graus variados. É por isso que as pessoas não são todas iguais. A tarefa do avaliador é determinar qual é a força de cada um desses traços no avaliando. E, com isso, entender a personalidade dele. Né? Como eu disse aqui, seria, por exemplo, qual é o nível de amabilidade de 0 a 100, qual é o nível de realização de 0 a 100, o nível de abertura, o nível de neuroticismo, o nível de introversão. E cada um desses, tá? Eu não coloquei aqui, mas cada um desses tem outros 5 subfatores. Então, de 0 a 100, qual é o nível de cada um? E é essa quantificação, é a quantificação da força com que cada subtraço desse se manifesta no indivíduo, que vai me dar a totalidade desse indivíduo e vai me dar, talvez, inclusive, a particularidade dele. Mas percebam que a estratégia é encontrar regras universais, é comparar ele com outras pessoas, é partir do pressuposto que existem características nele que outras pessoas também têm.
abordagem... Responde alguém por áudio, por favor, porque eu tenho que fechar para eu ver o chat. Essa explicação do que é abordagem nomotética, ela ficou clara? Eu não sei se ficou compreensível essa minha reflexão lá nas matrizes. Eu ouço falar que os alunos não gostam muito desse negócio de matriz, de sistemas psicológicos, mas deu para entender? Sim. Então tá. E o que é a abordagem ideográfica? Em contraste a uma visão nomotética, existe a visão ideográfica. Uma abordagem ideográfica, a avaliação é... Professor, Oi, diga. coloca os slides, não está aparecendo os slides. Aonde? Tá Não está aparecendo. aparecendo. Uai, vocês estavam vendo o quê? Você, O rosto. Ô, gente. beleza. Agora atualizando. Uai, deixa eu ver, por que que... Deixa eu ver aqui. Não, e eu falando lá dos trem eu falando lá dos traços de personalidade, é isso. Agora tá aparecendo? Sim, agora tá. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem do que eu estava falando. Quando eu estava falando dos 5 fatores de personalidade, eu estava falando desses aqui, ó. E cada um deles tem outros 5. Tem, tipo, 5 subtraços, subfatores. Aí é a quantificação de cada um deles, por exemplo, de cada um dos 5 de amabilidade, que vai me dizer como que a característica amabilidade se manifesta nesse indivíduo. Mas o aspecto nomotético que a gente consegue perceber aqui é partir do pressuposto que a amabilidade é uma característica que essa pessoa necessariamente tem. Se diferencia do outro pela sua intensidade, mas ela tem. Ok? Quando estiver aparecendo só eu, pelo menos nessa aula, vocês me falam que é porque... Enfim. Bom, então, uma abordagem ideográfica, a avaliação psicológica é caracterizada por esforços para entender a constelação única de traços de personalidade de cada indivíduo. Então, é saber aquilo que é particular e único daquela pessoa, não aquilo que é comum a ela e a outros indivíduos. A ideia aqui não é ver onde a pessoa se localiza no contínuo de alguns traços considerados universais, mas de entender os traços específicos únicos da constituição do indivíduo. Então, por exemplo, quando você... Existem... E a grande questão da gente entender o porquê da abordagem nomotética, o porquê da abordagem ideográfica, é a gente entender que os testes são influenciados por essas duas vertentes teóricas. Então, do mesmo jeito que a gente tem testes, por exemplo, como a BFP, que vai te dizer exatamente isso aqui, ó, qual é o perfil do indivíduo de acordo com esses 5 traços gerais de personalidade, a gente tem outros instrumentos qualitativos, ou não necessariamente qualitativos, mas de caráter mais projetivo, né, ou de desempenho, que vão, na verdade, trazer, elucidar características que são mais particulares do indivíduo, sem necessariamente priorizar aquilo que é universal. A Carlinhos está perguntando, a ideográfica é o que define o indivíduo como ser único no mundo, professor. Exatamente isso, Carlinhos. A abordagem ideográfica ela vai buscar aquilo que é único daquela pessoa. Não vai buscar aquilo que é comum a ela e a outras pessoas também. E num processo de avaliação psicológica, a gente usa ambas. É por isso que eu estou retomando, porque os testes, eles têm as suas características ideográficas e as suas características nomotéticas. Deixa eu ver aqui. A orientação ideográfica é evidente em procedimentos de avaliação mais flexíveis
não apenas em termos de listar os traços observados, mas também de nomear novos termos para eles. Exatamente. Então, às vezes você encontra assim, uma característica ou você encontra uma configuração que é única para aquele sujeito. Isso seria assim, né, o extremo de trabalhar com abordagem unicamente ideográfica. Mas, na prática, a gente trabalha com ambas. O que é o problema da abordagem ideográfica? Né? Se a gente pensar, nossa, que coisa bonita, vamos fazer só ideográfica então, porque ela vai me dar aquilo que é mais único do indivíduo, que é mais particular do indivíduo. O problema, gente, é o controle sobre o erro de medida. Depois eu vou verificar com vocês se tem necessidade de eu falar de algumas questões mais psicométricas dos testes, porque eu não sei se vocês viram isso, mas erro de medida é uma coisa que existe em todo teste. Quanto mais ideográfico o teste é, maior é o erro de medida. O que é erro de medida? Peraí, deixa eu ver aqui. Assim. Uma depende também da outra para se verificar a personalidade. Exatamente. Uma depende da outra. E aí, a gente já teve momentos em que achou-se que a abordagem ideográfica sozinha era melhor, depois achou-se que a abordagem nomotética era mais segura, porque ela tem um maior controle sobre erros. Hoje em dia, a gente usa a associação de ambas. Então, embora hajam testes essencialmente nomotéticos, ou seja, mais objetivos, né, e testes essencialmente ideográficos, muitos instrumentos de avaliação de personalidade ponderam as duas perspectivas. Para vocês terem ideia, a gente tem teste que é tão ideográfico que você não consegue fazer pesquisa nele para poder validar ele e ele ser teste psicológico, como o Varteg. Se vocês procurarem na internet, vocês até acham ele. Mas ele é tão subjetivo, ele é tão ideográfico, ele é tão... ele dá características tão singulares do indivíduo que você não consegue fazer, por exemplo, uma tabela normativa para comparar o indivíduo a outros indivíduos de acordo com aquele teste, porque é tudo muito ideográfico, então você não consegue fazer o que a gente chama de validação psicométrica do teste. O Varteg tem isso. O Varteg, inclusive, é um teste gráfico. O Varteg, o teste desiderativo de desconstrução do ego, são instrumentos que, depois que o Conselho estabeleceu as regras para que o instrumento seja considerado válido, e essas regras perpassam pelo fato de ele ter tabela normativa, de ter estudo normativo, são testes que nunca conseguiram entrar no rol de testes psicológicos no Brasil, pelo menos, né? Por quê? Porque eles são muito subjetivados, sabe? Eles são muito sensíveis a características muito particulares do indivíduo. E aí você não consegue ver aspectos nomotéticos. Isso. E, por outro lado, a gente tem teste assim, tão objetivo, tão nomotético, que é quase impossível a gente conseguir pegar alguma característica singular do indivíduo nele, né? Então, vamos pensar nos testes de atenção concentrada, por exemplo. São testes neurocognitivos. É difícil você conseguir pegar, né? Assim, não sei se vocês já fizeram, talvez quando faz, para fazer habilitação, às vezes faz. Um da setinha, que você tem que marcar só as setinhas que estão viradas para a direita. Aí tem o D2, que é um D que você tem que marcar um D que tem 2 risquinhos. Esses testes são testes essencialmente nomotéticos, né? E aí a gente tem esses dois extremos. Na prática, quando você e o indivíduo fazendo a avaliação, você sempre consegue pegar as duas coisas, os dois elementos. Por quê? Porque por mais que seja um teste de atenção, você está dando instrução para a pessoa e olhando como ela está recebendo essa instrução. E a forma como ela recebe a instrução já é uma característica ideográfica, já é uma manifestação ideográfica, já é uma característica particular dela.
por mais que o resultado em si no teste seja altamente nomotético. E aí, a gente relaciona, será? A forma como a pessoa ouve a instrução, o jeito que ela me olha, o respirar fundo dela depois que ela recebe a instrução, será que a gente associa isso ao resultado objetivo que ela tem no teste? Associa. Essa é o grande desafio, esse é o grande desafio do processo de integração de dados. Associar essas informações de caráter nomotético com as informações de caráter ideográfico. Coloquei aqui o exemplo também do método de Rorschach, né? A codificação versus a análise semântica dos cartões. Deixa eu pegar um Rorschach aqui para mostrar para vocês, porque a gente sempre ouve falar muito a respeito dessa interpretação quantitativa, né? Do Rorschach, mas é interessante a gente contrapor a quantidade de dados objetivos que o Rorschach dá. Vocês estão vendo a tela do Excel, um Excel abrindo? Vocês estão vendo o Excel ou vocês estão vendo os slides? O slide, professor. Ah, meu Deus, espera aí. Eu esqueci, gente, como que mexe direito nessas coisas. Estou tendo que aprender tudo de novo. Bom, tá aqui. Ó. Isso aqui é o nome do homem aqui. É uma folha de... Ah, não está codificado. Ah, tá sim. Geralmente aqui, ó, eu até descrevo as respostas dele. O número da resposta, a resposta e o inquérito. Isso aqui é a codificação das respostas que ele dá. Então, a gente codifica o lugar onde a pessoa vê, e tem uma pontuação para o lugar. A gente codifica... Isso aqui está cheio de formas. Acho que não foi muito bom. A gente codifica o que determinou a resposta que ele deu pela característica da mancha. A gente determina se isso é uma resposta comum ou se não é, se é negativa. A gente codifica se é par ou se não é. A gente codifica os conteúdos que ele viu. A gente codifica se é uma resposta popular, ou seja, não, isso aqui, se é comum ser visto, e aqui é se é popular, ou seja, se aquela imagem que ele viu, a maioria das pessoas vê, e tem algumas outras variáveis. E depois disso, olha que interessante, isso tudo é calculado aqui, ó, e é feito um monte de índice. E esses índices aqui são interpretados. Isso aqui é controle e manejo do estresse. Isso aqui é relacionamentos interpessoais. Isso aqui é autopercepção. Tá vendo? O ego dele é médio. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Desconforto nas relações interpessoais. Enfim, isso aqui é processamento das informações. Isso aqui é o aspecto ideográfico do Rorschach. Perdão. Isso aqui é o aspecto nomotético do Rorschach. E, associado a isso, a gente tem a possibilidade de fazer interpretações altamente particulares sobre o conteúdo, sobre os movimentos que a pessoa vê no cartão. Então, o Rorschach, acho que ele expressa bem o quanto você consegue tornar mais rico o processo de avaliação quando você associa estratégias nomotéticas a estratégias ideográficas. Ok? Se vocês forem dar continuidade à formação na área de avaliação psicológica, uma hora ou outra vocês irão encontrar alguém que vai dizer ou que as estratégias nomotéticas não são boas, ou que as estratégias monotéticas não são boas. Os que criticarem as ideográficas vão dizer que é subjetivo, que você está falando é de você, que não tem como ter segurança da interpretação que você está fazendo, ou da inferência que você está fazendo, e o outro vai dizer, os que forem falar mal da nomotética, vão falar que você está reduzindo a pessoa a um número. De certa forma, ambas as... Não, de verdadeiro não. Assim, ambas são
São posicionamentos equivocados, né? E o ideal é que a gente faça uso das duas. Então, o pensamento nomotético, né, da matriz nomotética, influenciou o surgimento de métodos objetivos de avaliação da personalidade. E o pensamento ideográfico influenciou o surgimento de métodos mais projetivos, ou de desempenho. Os métodos objetivos. O que são esses métodos objetivos? Em geral, né, são esses testes onde você responde, por exemplo, aqui, vou dar logo o exemplo. Eu gosto de sair e estar entre outras pessoas, verdadeiro ou falso. Isso é um teste objetivo. Ele tem um direcionamento, você sabe exatamente o que você está respondendo sobre você, e existe uma quantificação, que seja verdadeiro ou falso, você vai estar quantificando para menos ou para mais uma determinada característica. Então, isso é uma quantificação da sua resposta, né? Trabalhar com os colegas da comunidade na organização de uma campanha de doação de sangue. Você fala se você gosta ou se você não gosta. Isso aqui são escalas menos comuns na psicologia, de verdadeiro ou falso, que é chamado de escala Trustone, ou escalas de escolha forçada. E a gente tem as escalas Likert, que são mais comuns. Então, você vai dizer, por exemplo, de 1 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 a 7, o quanto esses adjetivos aqui descrevem o seu jeito de ser. Né? Então, vamos supor que tinha aqui o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Aí, se você acha que você é muito animado, assim, que você é uma pessoa que está quase explodindo de animação, você marca aqui o 1. Se você acha assim, não, eu sou animado, mas eu sou controlado. Você marca o 2. Aí, quando você fala, nossa, eu não sei, eu sou mais para indiferente, assim, mas eu também não me acho apático, você vai marcar o 6. Ou seja, você vai quantificar a manifestação dessa característica no seu repertório comportamental. Essa estratégia é boa? É ótima. Por quê? Porque ela vai te dar um resultado bastante preciso a respeito das suas características. Mas ela tem só pontos positivos? Não tem só pontos positivos. Por quê? Porque e se a pessoa achar que ela é indiferente, mas ela, na verdade, é super animada? E se ela tiver um problema de autopercepção? Problema não, porque todo mundo tem isso, então não é um problema. Se ela tiver uma característica, assim, uma distorção autoperceptiva maior, o resultado pode não ser tão fidedigno. Então, por exemplo, tem pessoas que se acham extremamente introvertidas. Então, se elas forem responder um questionário de extroversão, elas vão provavelmente produzir uma pontuação dizendo que elas são introvertidas. Só que elas não são. Esse é o problema dos métodos objetivos? Esse é o problema dos métodos objetivos. Eles são passíveis de erro porque pode ser que a pessoa ela marque algo que não necessariamente descreve a forma dela de ser, porque ela não conhece a forma dela de ser, ou pode ser que ela marque uma coisa diferente porque ela quer passar uma imagem diferente. Ah, então métodos objetivos não prestam. Não, o ideal é você fazer o quê? Você usa um objetivo e um projetivo, porque o teste projetivo a pessoa não sabe o que ela está falando dela. E essa junção, inclusive, é extremamente interessante para você até confrontar a autopercepção que essa pessoa tem com o que ela realmente é. Então, é só você saber que os testes objetivos de avaliação da personalidade, eles vão sempre se ater àquilo que a pessoa sabe sobre ela. E isso é o erro da medida, né? Assim, toda medida tem erro, tá, gente? Régua tem erro de medida, todo sistema de medida tem erro. Os testes psicológicos são sistemas de medida, e eles têm erro. A gente só precisa saber onde está o erro para a gente tentar minimizar. É por isso que a gente precisa estudar os tipos de testes e saber quais são as fragilidades dele para a gente tentar contornar essas fragilidades. Existe esse outro tipo aqui também, que é
uma forma de escolha forçada, né? Então, você tem duas características que não necessariamente uma é o contrário da outra, mas você tem que escolher aquilo que melhor descreve, aquilo que é mais intenso, aquilo que existe mais no seu repertório comportamental. Então, eu gosto de sair e estar entre outras pessoas. É que eu tenho interesse em aprender sobre artes. Você pensa, mas eu sou as duas coisas. Né? É muito comum da pessoa pensar isso. Eu gosto de sair e estar em outras pessoas, mas eu também tenho interesse de aprender sobre artes. Então, o que vai determinar qual das duas que você vai marcar? Qual característica é mais intensa? O que é maior? O que é mais importante para você? É o seu interesse em aprender sobre artes? Ou é o quanto você gosta de sair e estar com outras pessoas? Então, a ideia da quantificação, ela sempre está presente nesses testes que são essencialmente nomotéticos, tá? Ou métodos objetivos. Outra forma de escolha forçada é essa. Então, a gente tem, por exemplo, uma série de adjetivos e aí a pessoa vai marcar. Dessas 5, essas 7, escolha 3 características dessa que você acha que tem mais a ver com você. Desobediente, carente, negativista, evoluído, impopular, improdutivo, paralisado. A pessoa pode ser isso tudo, mas o que ela é mais? Ou ela pode achar que ela não é nada disso, mas o que ela é menos disso aqui? O que ela tem menos disso aqui, para ela deixar de fora? Os métodos, isso são os métodos objetivos de avaliação da personalidade, tá? Existem os métodos objetivos de avaliação de outras características que não são personalidade, mas geralmente personalidade vai passar por algum desses aqui. A maioria escalas Likert, como é a BFP, como são esses, como é o próprio Coati. Coati Não, o Coati não é escala Likert. O Coati, inclusive, seria isso aqui, ó, de escolha forçada entre duas afirmações. Mas como é a BFP e como é a maioria dos testes das escalas psicológicas. Sobre os métodos objetivos, alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Acho que não. Certo. E aí a gente passa para os métodos projetivos. Eu vou depois explicar melhor a particularidade do uso desse termo projetivo, tá? Mas não necessariamente esse termo está ligado ao conceito de projeção da psicanálise, mas por uma questão de herança da palavra, a gente tende a utilizar mais ela. Bom, a hipótese projetiva sustenta que um indivíduo fornece estrutura a estímulos não estruturados de uma maneira congruente com o padrão único de necessidades, medos, desejos, impulsos, conflitos e formas conscientes e inconscientes do indivíduo de perceber e responder. O que é a grande questão dos métodos projetivos? No que eles se baseiam? Eu gostaria, para quem gosta de estudar assim métodos projetivos, eu tenho, embora não necessariamente seja necessário você recorrer à psicanálise para compreendê-los, mas para quem tem interesse de se aprofundar, eu recomendo a literatura da Klein, na verdade, estudar o conceito de identificação projetiva de Melanie Klein. Ela explica de uma maneira muito fácil de entender como que acontece essa coisa de você colocar no mundo aquilo que na verdade é seu. Colocar em situações ambivalentes os seus medos, os seus desejos, os seus anseios, as suas próprias características. Existem outras formas também, mas assim, para entender a ideia do que é esse negócio de você ver o que é seu, ou entender o mundo de acordo com aquilo que você tem,
eu acho o conceito de identificação projetiva bem interessante. A ideia, gente, é o seguinte: a gente deixa a nossa marca, a gente deixa a nossa forma de ser em absolutamente tudo o que a gente faz. Até se você matar uma pessoa, você vai matar de um jeito que quem te conhece vai reconhecer, pelo jeito que você matou, ele vai te reconhecer. Por isso que dá para fazer autópsia psicológica, por exemplo, com características ali do suicídio, sabe? Assim, às vezes um suicídio extremamente violento, e aí quem conhece a pessoa fala, nossa, mas eu acho que ela até poderia se matar, mas não com tanta violência, eu não acho que isso é uma coisa típica dela. Eu brinco falando assim, se você der uma camisa para cada um de vocês passarem, as camisas não vão ficar iguais, porque a gente sempre deixa alguma coisa nossa em tudo que a gente faz. E é basicamente nisso que os testes projetivos se baseiam. Então, a ideia do Rorschach é uma ideia muito genial, do Hermann Rorschach, né, que criou o Rorschach. Pegar manchas de tinta que não são nada, que são formas ambivalentes, que podem ser várias coisas, e isso vai ser um estímulo a cada um colocar ali a sua percepção sobre o mundo. Se for uma percepção de um mundo persecutório, vai ter movimentos persecutórios ali. Se for uma percepção do mundo enquanto algo fantasioso, vai ter uma manifestação fantasiosa ali. Que a gente não consegue fugir disso. A gente não consegue ver a realidade para além da lente da nossa percepção sobre o que é o mundo, sobre o que são as coisas, e quem somos nós na relação com as outras pessoas. Tudo que a pessoa faz, ela está projetando o que ela é. Por isso que quando a gente faz uma avaliação de personalidade, a gente avalia assim, desde a forma como a pessoa reage quando ela te encontra. Então, ela te encontra como mais ansiosa, empolgada, receosa. Ela está colocando o jeito dela de ser numa situação que ela não sabe se é boa, se é ruim. A situação é ambivalente. Durante as entrevistas de psicodiagnóstico, a gente também faz esse tipo de observação. Assim, como que a pessoa, por exemplo, quando você fala uma coisa que não é muito clara, como que ela reage? Ela reage ficando constrangida, ela reage irritada porque você não está falando direito, ela reage deduzindo alguma coisa da cabeça dela e dando uma resposta aleatória. Uma coisa interessante, uma diferença interessante dos testes objetivos para os testes projetivos é que nos testes objetivos as instruções elas são muito precisas. Nos testes projetivos elas são propositalmente abertas, elas são propositalmente imprecisas. Então, por exemplo, quando você vai fazer o Rorschach, eu gosto muito do Rorschach, mas eu não gosto de aplicar Rorschach. Tanto que quando eu trabalhava no exame criminológico, que eu utilizava muito o Rorschach, na época que eu utilizava, tinha um estagiário que aplicava, ou até ficava do lado, mas não aplicava. A pessoa tende a ficar muito desconfortável, porque a instrução é uma coisa do tipo, olha, eu vou te mostrar uns cartões, tem umas manchas de tinta aqui, eu quero que você me diga o que isso poderia ser. Gente, isso explica tipo muito pouco do que a pessoa tem que fazer, sabe? Só que você não dar orientações muito diretivas, justamente para deixar a pessoa se direcionar de acordo com o seu movimento existencial típico. O jeito que ela vai entender e a forma que ela vai lidar com aquela situação de orientação meio vaga já é parte do processo de avaliação psicológica. E ainda tem mais, a pessoa, porque você pode falar, né? A orientação não é clara, mas se a pessoa perguntar, se ela perguntar, você dá respostas que continuam sendo meio vagas. Por exemplo, eu tenho que ver na parte ou tenho que ver no todo? Como você quiser. Tenho que ver assim ou tenho que ver assado? Tem que ver isso ou tem que ver aquilo? Tudo é como você quiser. E para outros testes também é tudo. É muito comum de ter outros testes projetivos de ser esse tipo de resposta.
senhor faz Professor, pergunta. por que que o senhor não deu a matéria de avaliação psicológica? Em uma aula eu aprendi muita coisa que eu não aprendi com a outra professora. Que bom. Mas eu não sei. Mas não, mas é porque eu só peguei essa disciplina, assim, sem ser estágio, é só psicodiagnóstico. Entendi. Mas que bom que você está entendendo, que bom, fico feliz. É, Mas então, os testes que são essencialmente projetivos, eles têm eles carregam essas características porque eles têm uma origem muito ideográfica, né? Então, o Rorschach, você consegue pegar assim coisas muito quantitativas, você consegue pegar, por exemplo, o nível de estresse da pessoa, você consegue pegar o tanto que ela tem de estresse, o tanto que ela tem de recurso e dizer assim, se ela é uma pessoa estressada ou não. Só que, ao mesmo tempo, e eu sempre me lembro disso quando eu falo de interpretações altamente subjetivas do Rorschach, você consegue fazer inferências da vida uterina da pessoa. Ah, então como que eu faço inferência da vida uterina? Por ser uma característica ideográfica, ela vai aparecer cada vez de um jeito diferente para cada um. Mas tem um cartão que, quando aparece alguma projeção sobre questões ligadas à vida uterina, é nele. Eu lembro que eu tive uma dessas projeções. Eu sempre lembro disso porque a minha professora, eu ficava meio que... Eu fui monitor de Rorschach, né? Eu ficava enchendo o saco dela para ela me dizer as interpretações das coisas. Hoje eu até entendo por que ela não me respondia. E aí eu acho que eu falava tanto desse cartão, que ela falou assim, o que é, Alexandre? Vamos ver. Aí ela olhei assim, aí eu expliquei. Ela falou assim, isso aqui é sua vida uterina. Sua mãe teve uma gravidez difícil? Eu falei, gente, não sei, mas eu vou ligar para ela, tipo, agora, né? Para saber, como assim? O negócio está falando da minha vida uterina. E realmente tinha a ver, assim, uma situação que a minha mãe precisava que eu nascesse logo para resolver algumas coisas, enfim, tinha a ver, tudo a ver, tipo, uma coisa. A ideia era que, tipo, quando eu nasci foi um alívio, e o do cartão, a interpretação que a professora falou foi exatamente essa. Isso aqui é você nascendo, porque foi um alívio, porque você estava sentindo a tensão e a necessidade disso acontecer. E apareceu no cartão. Né? E ela falou isso, a minha professora falou isso, e depois a minha mãe respondeu uma coisa nesse sentido. Nossa, quando você nasceu, eu falei, ai, graças a Deus, fiquei muito feliz que você nasceu também, mas eu fiquei muito feliz porque dava para eu resolver as coisas agora. E aí você pergunta, mas como que faz? Então, eu quero saber da minha vida uterina. Não tem como, porque é uma característica ideográfica. Ela pode aparecer ou pode não aparecer, e isso é altamente singular. Isso é uma das características singular do teste. Eu gosto muito, né, assim, por exemplo, o que é a ideia, a essência desses testes projetivos? Você tem uma situação aqui que é muito ambígua. Um homem e uma mulher, aqui a mulher segurando o telefone, e aí... O que isso pode ser? Né? Se eu te perguntar assim, o que está acontecendo aqui? Pode estar acontecendo muitas coisas. Eles podem ser marido e mulher, ela pode ser mãe dele, ele pode ser pai dela, eles podem ser irmãos, ela pode estar recebendo uma notícia triste, pode estar recebendo uma notícia surpresa, pode estar tendo uma conversa corriqueira, pode estar olhando para ele porque está incomodado que ele está do lado porque ela está falando no telefone. Enfim, teste projetivo geralmente é uma situação ambivalente. Porque aí a pessoa vai colocar na situação ambivalente aquilo que é o seu movimento típico. A lente de percepção dela vai direcionar ela a ver aquela situação de uma forma coerente como ela vê as situações no seu dia a dia. Isso é a essência dos testes projetivos. É por isso que no HTP a pessoa desenha e você avalia sim a expressão gráfica, só que você avalia também o que essa pessoa está fazendo, o que ela está sentindo, que característica é essa aqui da árvore, o que aconteceu com essa árvore para ela estar assim. Ou em testes livres, né, que você pede para a pessoa desenhar, e aí você pode pedir, por exemplo, para ela te explicar o que está acontecendo ali naquele desenho. Ela vai necessariamente representar na resposta características essencialmente delas, que falam sobre a visão de mundo dela, sobre como ela se vê no mundo.
E os testes, por exemplo, o TAT, eu vou deixar para falar para fazer uma finalização disso na quarta-feira. Testes como o TAT, por exemplo, você tem estratégias para identificar, por exemplo, quem é que a pessoa está se colocando. Porque quando você descreve uma cena, geralmente você se coloca no lugar de alguém, que no TAT até chama de herói. Quem é você nessa história? Você identifica quem é a pessoa, identifica quais são as pressões que ela sofre do meio. O que ela tem, se ela disponibiliza recursos no meio, se não, se ela sofre pressão de todos os lados, se ela é uma pessoa negacionista com relação às pressões, se ela é uma pessoa altamente envolvida com a situação e submersa nela. Enfim, a situação, a forma como você descreve a situação, por meio dessa forma, é possível identificar quem você é nessa situação que você está construindo e como que isso fala sobre as historinhas que você constrói ao longo da vida sobre você. Já percebeu que as pessoas assim terminam vários casamentos, mudam os parceiros ou as parceiras, mas o problema é o mesmo. Se você for pensar em você, dica aí para a gente finalizar a aula. Pense sobre os motivos que levaram você a terminar suas amizades. Você vai encontrar motivos muito em comum, porque provavelmente você criou situações para que a relação acabasse por aquele motivo, porque essa é a sua fantasia de relações interpessoais. E é isso que a gente tenta pegar, uma das coisas, né, claro, que a gente consegue registrar, que a gente consegue perceber por meio dos testes projetivos. A gente está em cima da hora, mas eu praticamente finalizei. Stop share. Deixa eu parar aqui a gravação também.